Será que os deficientes visuais assistem desenho? Eu vou responder essa pergunta a partir da minha experiência. Lembrando que antes de termos uma deficiência, nós somos pessoas com personalidades diferentes. Então não é porque eu respondo sim ou não que eu estou respondendo por todos. Futuramente eu vou fazer uma série aqui no meu canal sobre a pessoa com deficiência visual como indivíduo. Não é porque nós temos a mesma deficiência que nós somos iguais, que nós temos a mesma personalidade, as mesmas habilidades, os mesmos gostos. Respondendo essa pergunta, eu assistia sim desenho na minha infância, na minha pré-adolescência. Não era aquilo que eu mais gostava de fazer. Eu preferia estar jogando futebol, mas eu assistia desenho. Como que eu fazia para assistir desenho? Com 8 anos eu comecei a perder a visão, então eu já não tinha uma visão 100% para assistir TV. Então eu tinha que sentar perto da televisão, eu sentava bem perto da televisão e colocava o meu rosto encostado na tela para poder assistir. E sobre desenho, teve um desenho que marcou a minha vida. Esse desenho marcou a minha vida porque, em primeiro lugar, ele me traz memórias afetivas. Esse desenho me faz lembrar muito o meu primo e o meu avô. Esse desenho se chama Super Campeões. É um desenho japonês sobre futebol. E eu me lembro que eu assisti esse desenho por volta de 2004 a 2006. Eu não me lembro certinho quando, mas foi por aí, 2004 a 2006. E esse desenho passava às 18 horas na Rede TV. Então nós jogávamos bola, eu e meu primo, a tarde inteira no campinho. E quando chegava perto do horário do desenho, nós íamos para casa do meu avô assistir o desenho. E o meu avô, ele gostava muito de carne. Quando criança, todos os domingos que eu ia para casa da minha avó, eu encontrava meu avô na churrasqueira. E quando nós íamos na casa do meu avô, durante a semana para assistir o desenho, ele nos oferecia pão para comer. Mas na casa do meu avô não existia manteiga, não existia mortandela, não existia presunto para colocar no pão. Na casa do meu avô era sempre pão com carne. Todas as vezes nós íamos lá, ele nos dava pão com carne para comer. E quando não tinha carne de churrasco, ele colocava fígado. E por mais que você ache estranho, eu adorava. E até hoje, quando eu como fígado, eu me lembro do meu avô. Meu avô já não está mais vivo, ele morreu em 2016. E esse desenho Super Campeões me faz lembrar muito dele. E eu gostava também desse desenho, porque obviamente era um desenho que falava sobre futebol. Na época era aquilo que eu mais gostava de fazer na minha vida, jogar futebol. O personagem principal era o Oliver Tsubasa, e ele era o meu personagem preferido, porque ele jogava muito, até o episódio 7. No episódio 7 eu me lembro que é o episódio do craque de vidro. Era um menino que tinha um problema cardíaco. Ele só podia jogar 10 minutos por jogo. Mas quando ele enfrentou o Tsubasa, ele falou assim: ainda que eu morra em campo, mas eu vou jogar o jogo inteiro. Eu tenho que vencer ele, ele vai ser meu último adversário. E aquela paixão que ele tinha pelo futebol me fez gostar mais dele do que do Oliver Tsubasa. Aquela questão, eu prefiro morrer jogando futebol do que não jogar essa partida. Era o que eu sentia naquela época. Eu preferia morrer do que não jogar futebol. A minha vida era jogar futebol. Eu preferia morrer em campo, morrer jogando futebol, do que não jogar uma partida. E quando eu vi aquela paixão naquele menino, ele se tornou meu personagem preferido. E também a questão de que ele teve que parar de jogar futebol por causa de uma doença. Isso aconteceu comigo futuramente por causa de uma doença chamada Stargardt. Aos 15 anos eu tive também que deixar de jogar futebol. Então eu me lembro desse personagem e me identifico com ele, pela paixão que ele tinha pelo futebol e ter que deixar de jogar futebol por causa de uma doença. E um outro personagem que eu me identificava era o Roberto. Ele era um brasileiro, jogador da seleção brasileira e dos brancos, e ele foi para o Japão para fazer um tratamento nos olhos por causa de um descolamento de retina. Ele teve que abandonar futebol por causa dos olhos. E quando eu vi aquilo, foi a primeira vez que eu pensei: caramba, será que por causa da minha deficiência visual, um dia eu também vou ter que deixar de jogar futebol? Aquele personagem me fez pensar nisso. Então tiveram muitas coisas nesse desenho que geraram identificação
comigo, né? Essa questão do Roberto parar de jogar futebol por causa dos olhos, aquele menino que também teve que parar de jogar futebol por causa de uma doença. E isso aconteceu comigo. Então esse desenho ele marca muito, marcou muito a minha vida. E uma curiosidade, no último episódio desse desenho, eu não assisti, porque na época eu ia para São Paulo fazer tratamento lá no Hospital São Paulo, e quando eu ia para São Paulo eu ficava o dia inteiro fora. E no último episódio eu tive que ir para lá. Aí meu primo assistiu sozinho. E até hoje eu não vi o último episódio. Eu já tentei uma vez assistir o desenho do começo, porque tem no YouTube, você pode procurar se você quiser, Super Campeões. Eu não assisti, eu parei por algum motivo. E recentemente eu voltei a assistir. Chamei o Samuel para assistir comigo. Eu tô no episódio 10 nesse momento. E eu quero assistir o último episódio, porque esse desenho marcou a minha infância. Mas e você, pessoa com deficiência visual, você cego, baixa visão, você assistia desenho? Você assiste desenho? Deixa aí nos comentários. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone, menos de 5% de visão, sou uma pessoa com deficiência visual.